Olá, seja muito bem-vindo ao canal Crentes Invictos. No vídeo de hoje veremos o posicionamento do pastor Silas Malafaia em relação à política em São Paulo. Embora muito criticado, inclusive por pastores por não apoiar Pablo Marçal no primeiro turno, segue firme e parece ter razão em seus argumentos. Mas antes de continuarmos, eu preciso lhe pedir a gentileza de curtir o nosso vídeo e se inscrever no canal para não perder nada por aqui. Então vamos lá. O pastor Silas Malafaia, desde as eleições de 2020, se posicionou contra o coach Pablo Marçal. Nas eleições municipais deste ano, ficou quieto durante uma grande parte da campanha, mas próximo do primeiro turno resolveu manifestar publicamente sua opinião, a qual foi muito decisiva nos resultados. Inclusive o próprio Marçal reconheceu isso. Eu sozinho, sem a ajuda de ninguém, a não ser do povo e de Deus, conseguiria ou não tirar o Boulos do segundo turno? Mas o enviado de Deus foi lá e tacou o Boulos. Agora se vire com ele. O fato que o pastor Silas traz é que, independente de qualquer coisa, o Pablo, por se dizer uma pessoa de direita, deveria apoiar o Nunes, coisa que ele deixou claro que não vai fazer. Eu não vou apoiar Ricardo Nunes. Não vou. Vamos lá. Se você vê eu apoiando é porque o milagre aconteceu. Qual o milagre? Malafaia vai ter que pedir desculpa, Bolsonaro vai ter que pedir desculpa, Eduardo Bolsonaro vai ter que pedir desculpa, Tarcísio, que pra mim foi o pior de todos, foi o Tarcísio. Pior de todos. E o Ricardo Nunes vai ter que gravar vídeo na TV e no rádio desmentindo o que ele falou a meu respeito. Realmente é muita gente para pedir desculpa para ele, mas até o Bolsonaro falou desse comportamento dele e de alguns da direita jovem, onde alguns estão meio que apaixonados por ele. Acompanhe. O que aconteceu com o Marçal? Até setembro de 22, ele enfiava pancada em mim. A diferença do Lula para o Bolsonaro é um dedinho. Os dois para mim significam a mesma pessoa. A diferença que eu vejo do Lula e do Bolsonaro é a falta um dedo em um deles. Eu já conheço o cara de trás. Todos que se apaixonaram agora, achando que ele é um puro, que apareceu no mercado como apareceu a virgem do lábio de mel. Tamo junto? Se equivocaram. Você não tem uma vida pregressa dele, defesa da direita. Não existe isso. Apesar de ele falar que conheceu a esposa dele virgem, a mulher é o marido de uma única mulher, etc. E ele é dúbio quando fala quando se converteu, quando se converteu. Mas o primeiro contato meu, então, foi o último contato meu, foi uns 2, 3 meses atrás, num apartamento aqui em Brasília, só eu e ele, mais ninguém. E conversamos, ele pediu uns aconselhamentos, umas ideias, o que era isso, o que era aquilo. Eu conversei com ele. Obviamente, né? Uma conversa de 1 hora, você não pode falar tudo. Bem, saiu dali, 2 horas depois chegou um colega meu e falou aqui, ó, tá aqui no estado de São Paulo, que você não vai apoiar o Nunes e vai apoiar ele, Marçal. Quando o estado de São Paulo publica uma nota dessa, rapidamente se explode, né? O Brasil todo. Então a ideia que chegou para o Brasil todo, que eu estava com o Pablo Marçal, estaria com o Pablo Marçal como nosso candidato, e não o Nunes, apesar de eu ter indicado o vice, mas Araújo, a partir desse momento, perdeu sua oportunidade de qualquer diálogo. E ele com isso, como ele mesmo diz, né? Ele é o cara de pedir desculpa. Fala, depois pede desculpa, mas já fez. Então isso levou parte da direita, a direita mais jovem, a direita mais apaixonada para ele. E quem porventura falasse contra ele qualquer coisa, estaria falando contra o Bolsonaro. Então começou assim. Como Marçal mesmo disse, a direita não tem um dono, mas realmente há muitas pessoas com grande influência na direita do Brasil, e com certeza o Malafaia é uma dessas pessoas. O que leva muitos a concordarem com o Silas é o fato de uma de suas lives ele, o Marçal, trocar uma ideia muito amigável com o Boulos bem agora na reta final para a eleição. Que você vai criar algum tipo de política pública até para aquilo que já está invadido resolver? Você dá essa certeza para o povo ou não? Sabe por que eu dou essa certeza, Marçal? E já disse isso em outras oportunidades. Pelo seguinte, cara, eu conheço o movimento social de moradia por dentro. Tive 20 anos lá. Movimento social de moradia só faz ocupação de terreno abandonado, e é importante dizer, não é invadir casa de ninguém, é terreno que está ilegal e por aí vai. Só faz isso quando não tem política habitacional, cara. O que é comunismo na sua cabeça? Marçal, sabe o que eu defendo?
e o que me faz levantar da cama todo dia é defender uma cidade, uma sociedade com oportunidade igual para todo mundo, cara. É bem verdade que ele deu oportunidade para o Nunes também, e o mesmo por razões pessoais não quis entrar ao vivo com ele. Difícil. Eu vou ligar aqui pro Ricardo. Estamos ao vivo com quase 500 mil pessoas em todas as redes sociais. Vou ligar para ele e se ele não quiser, eu vou finalizar. Vou ligar, tô ligando pro prefeito. Se eu tratei o Guilherme nesse respeito, você também tem que esperar o mesmo respeito. Tá chamando aqui, ó. Não tem o número dele aqui, mas vou mostrar pra vocês, ó. Tá ligando aqui, ó. Tá aí a foto do prefeito de São Paulo que quer. Tô chamando aqui agora, ao vivo. Se ele não atender, a minha intenção de fato era colocar todos eles. Como não tá mostrando o número dele, eu tô mostrando aqui, ó. Tá chamando. E o Ricardo não está atendendo. Vou deixar chamar até cair aqui. Também depois de ouvir do Marçal em debate que Seleito iria prendê-lo, e entre tantas outras coisas dificilmente ele iria entrar numa dessa. Mas e se fosse você? Você toparia entrar numa live com seu adversário no terreno dele? Bom, o fato é que embora o Nunes tenha dito que o Boulos pagou mico ao ir à sabatina do Marçal, na verdade ele usou tudo ao seu favor para tentar conquistar os eleitores do Marçal, coisa que já vinha fazendo em seus horários políticos. Dá só uma olhada nesta propaganda de campanha do Boulos. Eu não vou mentir, no primeiro turno eu votei no Marçal. Votei no Marçal. Eu votei no Marçal. Queria a mudança que ele tava prometendo. Como se responde que tá uma maravilha? Vai ficar sem energia mais 4 anos aí também? Não dá pra andar na rua, mexendo no celular. É assalto, então a cidade não tá boa não, cara. Você vê nas ruas aí, né? Todo mundo se manifestando, querendo que mude, né? Eu votei Marçal. Eu votei no Marçal. Com o Nunes eu não vou. No primeiro turno, eu fui de Marçal. Mas agora é Boulos. Agora é Boulos 50! Pois é. Até o Pilhado falou que o Marçal errou ao fazer uma live com o Boulos. Eu apoiei o Marçal na campanha de prefeito para São Paulo. Eu dizia que ele seria o meu candidato se eu votasse em São Paulo e não mudo minha opinião. Porque, para mim, o Marçal seria uma mudança. Só que o Marçal errou feio ao fazer uma live com o Boulos. Eu vou mostrar alguns trechos aqui do Pablo Marçal com o Boulos que interessam ao Boulos, que fazem o Boulos divulgar, parecendo que o Marçal está apoiando o Boulos nessa candidatura, e que fortalecem a esquerda. Se o Pablo Marçal a todo momento criticava Tarcísio por apoiar o Ricardo Nunes, criticava a própria família Bolsonaro em algum momento por não ter o apoiado, e agora ele apoia o Boulos, ele perde totalmente a sua credibilidade. Por quê? Ah, mas o Ricardo Nunes negou fazer uma sabatina com o Marçal. Se o Ricardo Nunes negou, ele não deveria fazer com o Boulos. Ele só deveria fazer com o Boulos se ele fizesse também com o Ricardo Nunes. Essa é a minha opinião. Então ele errou feio, porque ele virou um porta-voz do Boulos. O Boulos usou cortes dessa live com o Marçal para parecer que o Marçal está apoiando o Boulos, e eu discordo. Como eu falei do Tarcísio lá na campanha do Marçal, como eu falei do Bolsonaro, a maior burrice da direita é fortalecer a esquerda. E o Pablo Marçal, com essa sabatina, com essa live, como quer que ele chame, com o Boulos, ele ajudou o Boulos. O Marçal já havia dito que, em sua visão, quem ganharia as eleições em São Paulo seria o Boulos. Aí você vai falar pra mim assim, ó. Ó o que você vai falar. Mas de jeito o Boulos vai ganhar. Você tá sentindo isso, sim ou não? Ele vai ganhar. Vou explicar por quê. Vocês estão prontos pra ouvir ou não? Na minha visão, antes de entrar na disputa, venceria essa eleição. Agora eu tenho certeza que ele vence. Tenho certeza porque ele sabe sinalizar com o povo e o Ricardo não sabe. O Boulos e o Lula têm a língua do povo. Os outros estão só brigando. Eu não indo para lado nenhum e liberando o eleitorado, que é o que eu acho que é justo, 45% dos meus votos, certamente o Lula vai com humildade tomar de volta. Portanto, é por essas e outras que o reverendo Malafaia vem expondo Marçal e parece que o coach é o único das grandes lideranças que opta pela abstenção. O Nicolas Ferreira, por exemplo, que declarou um certo apoio a ele, nesse segundo turno está apoiando Nunes por acreditar que isso é um dever moral de quem é de direita. Fatos sobre as eleições de 2024. Isso aqui não é minha opinião, mas alguns fatos. O que você vai fazer com essas informações? O problema é seu, mas aqui vai. Em primeiro lugar, é um tanto quanto curioso ver que a diferença entre Boulos e Marçal
foram de apenas 50 mil votos, já que o candidato Boulos estava sendo apoiado pelo presidente da República, gastou nada mais nada menos que 55 milhões do seu dinheiro, teve tempo de televisão e rádio. Já Pablo não teve tempo de televisão nem rádio e também não usou dinheiro público e ficou apenas 50 mil votos. Teve suas redes bloqueadas no começo, depois suas redes também banidas. Isso aí são apenas fatos. Enfim. E antes que eu me esqueça, e segundo turno, Nicolas? Com relação ao Nunes e ao Boulos, eu vou cumprir a minha promessa. Eu não vou fazer igual o pessoal do MBL, que é covarde, e no segundo turno, entre Lula e Bolsonaro, pregou voto nulo. Eu não. Eu vou cumprir a minha promessa que eu disse desde o começo da campanha, que era contra o Boulos, no segundo turno, eu tô junto com qualquer um. Então, no segundo turno, é óbvio, um dever moral, a gente tem que apoiar o Nunes. Depois de tudo isso, só nos resta ouvir o Malafaia esclarecer os fatos e deixar a sua opinião sobre o posicionamento de Pablo, que só beneficia o Boulos. Nunca vi uma coisa tão cretina e absurda. Pablo Marçal fazendo entrevista com Boulos. Vou fazer uma pergunta a você. Você já viu alguém da esquerda entrevistar alguém da direita e levantar a bola para ele? Nunca vi. Você já viu alguém da direita fazer entrevista com a esquerda e levantar a bola? Nunca vi. Essa é a prova que Pablo Marçal nunca foi da direita. Ele é uma farsa. Ele é um oportunista. Qual a história desse cara, gente? Ele aparece em 2022 e some. E aparece agora em 2024. Não existe homem sem história, nem história sem homem. Esse cara é um manipulador. Esse cara ficou rico à custa de otários. Desculpe, na ganância de querer ter, de querer ficar rico, vendendo curso e palestras. Esse cara nunca construiu patrimônio com história. Ficou rico na custa de trouxas. E até hoje usa técnicas de manipulação. Que direita? Esse cara veio para dividir. Ele só tem um interesse pessoal. Ele não tem interesse nenhum. Ele é megalomaníaco. Eu fiz mais de 30 vídeos denunciando esse cara. Por favor, será que agora vocês vão parar para pensar e acreditar em alguém que tem história? Eu tenho defeitos, mas eu tenho uma história. Minhas defesas nas horas mais críticas de Bolsonaro, Alexandre de Moraes, cacete em cima de Lula e da esquerda. Pelo amor de Deus, não é um vídeo de 1 minuto ou 2 que define uma pessoa. Agora, eu queria ver a cara de alguns deputados do PL, de youtuber, de pastores que me criticaram, me caluniaram, me difamaram, escreveram bobagem, manipularam o vídeo. Eu queria ver a cara dessa gente. Não é porque eu tenho sede de vingança, não, porque tá todo mundo perdoado. Mas eu queria ver a cara para vocês aprenderem a respeitar a história de uma pessoa. Não alguém que aparece do nada, que não tem nada para dar, que tem uma história de mancha. Como é que pode Boulos? O Boulos foi caluniado, falsidade ideológica. Olha o caráter de Boulos e de Pablo Marçal fazer uma entrevista com um cara da extrema esquerda. Ô, gente, o comunismo é a revolução mais sangrenta da história. Matou mais de 100 milhões de pessoas. A revolução que mais matou cristãos na história. O PSOL de Boulos apoia China, Coreia do Norte e Cuba. Nações comunistas que perseguem, prendem e matam cristãos e pessoas que são contra a ideologia deles. Vamos dizer não a essa gente, por favor. Diga não a esse farsal. Chega! A casa dele caiu. Então é isso. Chegamos ao final de mais um vídeo. O fato é que depois de tudo, o Nunes ainda ganhou. Me conta aí, qual é a sua opinião sobre tudo isso? O Malafaia realmente tinha razão ou não? Ou você acha que o sistema venceu mais uma vez? Bom, realmente eu preciso encerrar o vídeo e eu sou muito grato por você ter chegado até aqui. Caso você não tenha curtido ainda, por favor faça isso agora. Não custa nada para você, mas para mim é de grande valia. Se inscreva em nosso canal e fala para mim aí nos comentários o que você achou do vídeo e como podemos estar melhorando o nosso conteúdo. Até o próximo vídeo. Fique na paz que excede todo entendimento. Paz.